E aí, bando de noob, beleza? Estamos aqui com mais uma aula da nossa playlist sobre as gems do ecossistema Ruby, né? O Ruby on Rails. Vamos ver hoje, né, a nossa gem Holify. Vamos dizer assim que ela é meio que um complemento, né, para a nossa gem Pandit, né? Ela também é facilmente integrada, né, com essas gems aqui de autenticação. Device a gente já tem aula e Pandit também. E essa é meio que uma complementação da nossa gem Pandit, que aqui está. Então, basicamente, ela vai criar uma tabela chamada role, né, papéis. E aí, com essa tabela, você vai fazer o relacionamento com uma entidade em específico. No nosso caso, vai ser o usuário. Então, para isso, nós precisamos adicionar ela. Então, a gente faz bundle add holify. E aí, ela vai adicionar aqui na linha 76, né, a nossa gem. E com isso também a gente precisa instalar, né, fazer a configuração aqui do generate para que ele possa vincular a nossa tabela role com user, certo? E aí a gente já vai dar uma olhada para ver também como é que fica. Adicionada a nossa gem, vamos colar aqui, dar um enter, e se você prestar atenção aqui no nosso migrate, surgiu essa nova tabela chamada Holify Create Roles, que ela faz referência justamente ao user e ao role, né? Também no nosso modelo, se a gente vier aqui em user, né, ela adicionou esse help aqui, Holify, e também criou esse modelo onde a gente faz, né, este relacionamento de resident belongs to main. Se você ainda não assistiu a nossa aula, nós temos aí na nossa playlist de Ruby on Rails o que é isso aqui. Mas basicamente ela vai fazer um relacionamento entre usuários e roles, né, para que a gente possa ter o visual tanto da parte de usuário como o relacionamento da parte de roles, né, partindo de um e de outro. Então eles vão se interrelacionar para que a gente possa ter uma dinâmica no nosso sistema, beleza? Ok, então com isso a gente vai rodar o Rails DB Migrate. E com isso a gente consegue aqui botar de vez, né, no nosso banco de dados essa tabela. Tá bom? Então bora lá. Beleza. Então, feito isso, vamos aqui no nosso blog, né? Eu não tenho nenhum usuário, então eu vou criar, assim não dá, mas eu vou criar três usuários. Deixa eu já ver aqui. Moção Y, João 316, beleza, vai dar certo. Diego @example, né, nossa senha e confirmação, não tem nenhum post. Deixa eu adicionar aqui um link, cadê o link? Para que a gente possa criar um link to new post. Ué, por que você não está aparecendo? Não, estava aparecendo porque eu coloquei um if policy aqui da nossa aula, mas agora já está aparecendo da nossa aula anterior, certo? Então bora lá. E o post do Diego. E aí, vamos pegar aqui o versículo, tá aqui. Beleza, já foi, não foi. Volta, copiar. E também vamos criar aqui um nosso usuário chamado João @example. Beleza, confirmar, criar a conta. Vamos também unir o post. O Mussum Y. Quem não conhece, isso aqui é muito engraçado. Deixa eu fechar aqui o download que eu estava fazendo, né? Depois vocês dão uma lida aí. Quem é desse tempo vai achar engraçado. Quem não é, não vai entender nada. Eu fiz a melhoria também aqui na nossa tela, né? Botão, né, para sair, new post, e também aqui na postagem. Isso aqui desconsidera que é só muganga. Beleza. Então nós temos o post de Diego, o post de João. E aí, como vai funcionar isso aqui? Eu vou ter dois papéis, né? Se vocês lembram, eu tenho no meu console, né, o usuário em si, ele já vem com o admin, né, com default false. Então nós não vamos alterar isso agora, porém eles não têm nenhum papel, ok?
Então eu vou adicionar esses papéis, a gente vai dar uma olhada aqui na nossa documentação, mas antes deixa eu criar aqui também mais um usuário, que vai ser a Maria, certo? E a Maria, ela vai ser a nossa escritora. E aí o que vai ser isso, Diego? Eu resolvi, né, que só a Maria vai ser a escritora do nosso blog, né? Eu sou a escritora. Então só ela vai poder criar, né? Diego, João não vão poder mais criar post no nosso blog, somente a Maria. E com isso, né, esse botão aqui, essa autorização para Maria vai permanecer, porém para João e Diego não mais. Ok? Então vamos aqui buscar nossa user.last, que é a Maria, maria@example. E na nossa documentação, no ponto 4, a gente consegue adicionar, né, um papel ao usuário. É simples, a gente encontra o nosso usuário e usa o método, né, do addRole, que é justamente aquele aqui no model, aqui user, né, justamente esse helper aqui que adiciona esses métodos, né, para que a gente possa utilizá-lo. Se eu retirar esse rolify daqui, né, a gente não consegue utilizar. Então deixa eu user.last add role. Deixa eu só remover ele logo, dar um reload para você poder ver aqui. Foi user last.add role e nós vamos adicionar aqui ela como escritora, beleza? E aí ele vai reclamar, ele vai dizer que esse método não está definido, add role, né? Então se a gente voltar e adicionar ele, der um reload e novamente adicionar o writer, né? Ele vai criar lá no na nossa tabela role, né? O papel writer e vai adicionar, né? Vai recarregar user load e vai fazer esse relacionamento para que ela se torne o writer, né? Beleza. Então nós adicionamos o papel de escritora para a nossa usuária Maria. E se a gente fizer o user last.hasRole, opa, foi demais. Aqui, ó, como está aqui na nossa role queries. Então a gente vai verificar se ela tem um papel admin, e aí ele vai nos retornar um boolean, né? Então vamos ver aqui se ela é admin, vai dizer que é false. Vamos ver se ela é uma escritora, writer, e aí retorna true, ok? Então com isso a gente já pode ir lá nas nossas políticas, né? Nas nossas policies. Então app, policies, post policy. Então aqui nós não temos nem o new, nem o create. Então deixa eu criar, né, o new. Ele vai trazer o mesmo método do create, né, o mesmo resultado. E aqui a gente faz o user.hasRole e aí a gente coloca aqui o writer, ok? Então isso aqui ele já vai fazer uma verificação, como a gente viu aqui. Se o usuário tiver o papel de escritor, ele vai poder criar e acessar o botão de new, né? Ou seja, a URL de new, ok? Então com isso nós vamos fazer o mesmo procedimento que a gente estava fazendo com o Pungent. A gente vai lá em new, né, e escreve o método, né, para poder verificar se o post está válido aqui. Então é no new e no create, após adicionar o current user no post user, beleza? E é isso. Então deixa eu atualizar e nós continuamos com acesso, né? Post da Maria 2, agora com autoridade, né? Então ela criou, beleza? Agora com autoridade. E aí eu vou sair, vou entrar com o Diego @example. E quando eu clicar aqui, ele vai mostrar aqui a mensagem dizendo que não é possível, né? Então eu não estou autorizado a performar esta ação. Se eu tentar entrar pela URL, a mesma coisa, né? Então vamos tirar esse botão daqui porque eu não tenho autorização. Mas antes vamos ver também se colou para o João, né? Nosso usuário João, a mesma coisa.
Então, já que eles não têm acesso, vamos remover, né, esse nosso botão, né, para quem não tem autoridade, né? Então, o if policy é a mesma coisa da aula anterior, @posts, porque nós estamos trabalhando com vários posts, né? Então, da onde vem esse @post, Diego? Esse @post vem aqui do nosso action index, já que a gente está na página index, né, HTML index, a nossa action index chama @post. Então, se eu der um F5, já some, eu não vou conseguir acessar via URL, mas se eu for a Maria e aí fazer o meu login, agora eu tenho livre acesso para o post, ok? Beleza. Vamos adicionar aqui então um papel para o João, né? Para que o João possa editar. Hoje a gente só consegue editar, né, o nosso próprio post, né? Então, se eu der uma olhada aqui, o botão de editar e o de destruir não está aqui. Então eu volto, e se eu for lá no post da Maria, ele vai aparecer o link, né, para eu editar, e o botão de destruir, porque só pertence a mim. Onde é que está isso, Diego? Na aula passada a gente adicionou aqui, ó. Se o user ID for o mesmo do user ID lá do post, né, então a gente pode atualizar e a gente pode destruir. E eu quero que o João ele seja agora um editor, né, vamos dizer assim, e aí ele vai poder utilizar, né, o link lá de edição. Então eu vou procurar o user.second, que foi o segundo que eu criei, tá ali, ó, e-mail joão@example, e com isso eu vou adicionar um papel, e eu vou adicionar o papel de editor, ok? Olha só, beleza, deu certo. Então, eu vou perguntar se o João ele tem o papel de editor, e vai me retornar ok. E se o João tem um papel de writer, ele vai me retornar false. Show! Então é isso que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma chamada e vou fazer um ou, né? Então, para editar, ele precisa ser o dono do seu próprio post, ou ele precisa ter o papel de escritor, ou editor, perdão, de editor. Então, vamos adicionar aqui essa verificação. Editor, ok? Show! Então ele vai poder atualizar, mas ele não vai poder destruir. O João vai poder atualizar, mas não vai poder destruir. Vamos dar uma olhada aqui no nosso update, né? No nosso edit e update. Não tá, já está aqui a autorização, e no nosso edit também, autorização. Foi da aula passada. Vamos atualizar. Então, Maria, né? Vamos dar uma olhada aqui no post do Diego, não está. Mas a gente vai pegar aqui o João, por exemplo, e o João vai poder editar o post de Diego. Veja que não tem um botão de destruir, mas tem um botão, o link de editar. Então, o post do Diego atualizado. Foi lá e corrigi, né, algum problema que deu. E aí ele foi atualizado com sucesso, mesmo o post não sendo meu. Ó, da Maria também, a mesma coisa, né? Então, edit this post back to post. Beleza, vamos dar uma moralzinha aqui pro Diego, né? O Diego, ele é o usuário primeiro, ok? E aqui no nosso caso, como a gente já adicionou no banco de dados admin false, a gente só precisa colocar aqui um true, né? Mas se imagina aí se a gente tem editor, admin, escritor, editor-chefe, vários posts dentro de uma empresa, e aí a gente vai colocando tudo isso aqui no banco, ou utiliza um role, né, aqui como um enum, e aí todo mundo vai ter que cadastrar, enfim. Então essa Jean Rolify, eu vou deixar o link na nossa descrição, mas se você verificar, ela tem aqui várias coisas que a gente pode fazer. E aqui o que nós estamos passando é somente o pico do iceberg para que você possa trabalhar. Ó, aqui tem também que a gente pode passar um escopo, e ele pode ser um moderador, né, de um fórum,
ou ele do fórum, ou ele pode ser o moderador de um fórum específico, né? Então você consegue setar isso de forma global ou de forma escopada, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas a gente consegue aqui adicionar também para admin. Deixa eu só adicionar use.first, pegar o último ali, use.admin igual a true, e a gente dá um save. Isso aqui a gente já viu na nossa aula passada, não muda muita coisa, porém só para vocês terem ideia de como é legal a gente utilizar essa Genpandit para esses tipos de situações, né? Então a gente já tem uma solução pronta para não ter que usar aqui o admin false, né? Aí outro papel, escritor falso, editor falso e assim sucessivamente. Então aqui eu consigo fazer tudo, né? Editar, né? Aqui eu não consigo nem editar nem excluir, e aí eu vou colocar, né, na nossa política que se o usuário, né, user.admin, se ele for admin, ele vai poder destruir, certo? Se não, ele não pode fazer nada. Então vamos atualizar. Como a gente já viu aqui no controller, no destroy, ele já está com o authorize post. Tem que ser antes do post de destroy, senão ele vai destruir e não vai ter nada para a gente autorizar, certo? Então, já atualizado, aqui no meu tem o destroy, e aqui no de João tem o destroy, mas não tem um botão no link de editar. Então eu posso destruir, certo? Vou destruir esse último aqui da Maria. Então, foi destruído e ficou só Maria Example, post da Maria, sua escritora, né? Mussum Y, porque Deus amou muito de tal maneira, e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você tem algum projetinho, vai lá, aplica o seu projeto. O que eu aconselho você fazer é você ter um caminho, né, para você poder criar um post, passar pela fase de aprovação do editor, e o editor aprovando, o editor-chefe vai lá e publica, né? Então você pode fazer, né, você pode criar um caminho, né, assim, por exemplo, Maria Example, né? E aí você pode criar, e quando você criar esse post, ele não é publicado, né? Você coloca lá publish, né, no seu banco de dados, true ou false, e ele vai como false. A partir do momento que recebe uma aprovação, né, aí você coloca lá no seu banco, na sua tabela approved, né, e você coloca um verdadeiro ou falso. Foi aprovado, aparece para o editor-chefe, o editor-chefe vai lá e atualiza. E com isso, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado, mais uma vez, né? Se você curtiu, né, se inscreva, tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Passa para aquele teu amigo que está aprendendo Ruby, Rails, desenvolvimento web. E espero que você volte no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal, um abraço e até mais.